O problema é que construímos muros de mais e pontes de menos. E com essa citação do físico e matemático Isaac Newton, iniciamos este Advocacy que trata das eleições norte-americanas, seus aspectos jurídicos e impactos no Brasil e no mundo. Eleições norte-americanas. Imersa em um sistema eleitoral complexo, polarizado e polêmico, para dizer o mínimo, a frase de Isaac Newton, dita há mais de 200 anos, está mais viva do que nunca. E, curiosamente, esse muro polarizante chegou até o Brasil, influenciando a imprensa, a política e a população em geral. E até que ponto o direito brasileiro sofre influências desse fenômeno, dessa polarização, e como podemos construir pontes ao invés de muros? Para falar sobre o direito internacional, eleições americanas e pontes no lugar de muros, este Advocacy conta com a participação especial do advogado e professor de Direito, doutor Leonardo Nemer Caldeira Brant. Leonardo Nemer é doutor em Direito Público, atuou como funcionário das Nações Unidas e é membro do Corpo Jurídico da Corte Internacional de Justiça, em Haia. Professor em universidades nacionais e internacionais e sócio da Nemer e Guimarães Advogados Associados. Reduzi muito aqui o seu currículo, doutor? Não, está perfeito, Jaime. Muito obrigado. Prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer é todo meu. Uma honra. Uma grande satisfação também de estar presente. Obrigado mesmo. De podermos conversar um pouco. E sobre um tema que está aí tão, neste momento... É um tema importante, né? É um tema importante. E eu queria começar perguntando para o senhor, doutor, o que é direito internacional para os nossos telespectadores entender um pouco dessa Muito matéria? Bem. Bom, existem basicamente dois ramos do que nós podemos chamar de direito internacional. Um ramo que lida com a relação entre Estados, organizações internacionais, ou seja, uma produção de normas que coordena o relacionamento entre Estados, organizações internacionais e, em parte, a participação de indivíduos em certas áreas e domínios internacionais. Então, é a regulamentação da proteção internacional dos direitos humanos, da paz e da segurança internacional, da atuação dos tribunais internacionais, os tratados internacionais. E existe um outro campo também do direito internacional que lida com a relação, basicamente, de entidades privadas na esfera internacional. Portanto, não é um direito internacional propriamente dito, é um direito nacional, mas que afeta relações cuja as partes encontram-se dentro de uma perspectiva de nacionalidade distinta. Então, no campo do questionamento de hoje, por exemplo, trata-se basicamente de um direito nacional constitucional norte-americano que pode, eventualmente, influenciar ou gerar certas consequências ao direito nacional brasileiro. Portanto, há uma relação jurídica internacional, mas o direito, nesse caso concreto, não é naturalmente um direito internacional autônomo daquilo que nós podemos considerar a base dos direitos domésticos. Se nós pensarmos, a título de exemplo, nessa legislação, tanto a brasileira recente como a europeia, que regula a proteção de dados, e isso influencia instituições, por exemplo, estrangeiras no Brasil, ou dados coletados no Brasil por organizações estrangeiras e vice-versa, né? Se coleta dados de brasileiros mesmo que fora do Brasil, nós podemos falar que isso tem um reflexo no que chamamos de direito internacional? Sim. Há aí um exemplo clássico, como diversas outras áreas, pode ser a área do meio ambiente ou a área dos direitos humanos, ou mesmo da segurança. O que se tem legislações nacionais, não é? Por exemplo, a nova legislação brasileira em matéria de proteção de dados, são legislações realizadas por meio do processo legislativo nacional, com alcance nacional, dentro do sistema constitucional brasileiro, e em paralelo a essa, o Brasil, enquanto país, pode ser igualmente signatário de uma convenção internacional, ou seja, de um tratado
que produzirá uma norma normalmente no mesmo sentido, mas com um alcance, com uma abrangência internacional, gerando, portanto, neste caso, maior segurança jurídica às relações internacionais. Não é? Mas a lei nacional tem aí o seu alcance dentro do circuito normativo doméstico. Okay. Então, nós temos aí o direito internacional, ele é simultaneamente, na perspectiva do direito internacional, uma ordem normativa autônoma, né, do direito doméstico, isso do direito internacional público, porque o internacional privado é parte do direito doméstico, sim, né? Sim. E regulando, neste caso, as relações entre Estados, entre organizações internacionais, ou seja, entre sujeitos considerados como sujeitos de direito internacional. Agora, doutor, se nós, um pouquinho antes de entrar digamos, esse momento tão efusivo e tão assim de apreensão e até também tão instigante que é a eleição americana, que está aí na pauta, como o senhor vê há uma tendência para cada vez mais se ter uma legislação, digamos, internacional, como, por exemplo, assinatura de tratados nas diversas áreas, o senhor lembrou muito bem aí, na área de direitos humanos, na área de meio ambiente, e nós temos aí uma matéria relativamente nova, que é a proteção de dados, que começa a pegar os estados todos, os países, né, estados nos países. Na sua visão, há uma tendência de criar cada vez mais essa legislação internacional? Muito. Hoje, um dos maiores, se eu posso dizer, talvez o maior fenômeno de atualização do direito, o maior fenômeno, talvez, de proporções, de vertente, né, de modernização do direito, é exatamente o alcance do direito internacional em áreas específicas sobre as quais ele não atuava até recentemente. Não é? E isso tem dirigido igualmente para se criar uma necessária equilíbrio, balanceamento, né, com o direito interno. Então tem se criado igualmente uma modificação do direito interno que visa harmonizar-se a um direito internacional com tendência universalizante. Então, veja bem, o direito internacional, até pouco tempo atrás, ele não tratava, né, de inúmeras áreas sobre o qual ele tem um alcance importante hoje. Tomemos, por exemplo, o direito internacional penal, né? A Constituição e a negociação do Tratado de Roma, que constitui e cria o Tribunal Penal Internacional, em 1998, o qual o Brasil é parte, né? É algo recente e o tribunal está instalado, né? Eu mesmo vim a ser candidato a juiz do Tribunal Penal em 2014, não fui eleito pelo Brasil em 2014. O Brasil hoje teve um juiz, hoje a vaga não é mais do Brasil, não tem mais uma vaga com o juiz brasileiro no tribunal nesse momento, mas é uma jurisdição com um grande alcance constituída recentemente. Né? Tomemos outras áreas, como a expansão do sistema de proteção internacional dos direitos humanos, a área do meio ambiente. Né? Nós estamos discutindo agora, e esse foi tecnicamente um dos temas centrais da eleição nos Estados Unidos, a ratificação, o consentimento dado ou não pelos Estados Unidos, né, a adesão ao Tratado de Paris, criando aí regulamentações internacionais em matéria de meio ambiente. Isso veio a ser um dos temas centrais do processo eleitoral norte-americano. Né? Então, o que se vê hoje o que se chama no direito internacional de fragmentação, que é um termo que é bastante criticado, mas nós podemos utilizar o termo de proliferação ou de multiplicação da atuação da ordem normativa internacional sobre domínios domésticos. A área de corrupção, por exemplo, que é de cooperação internacional. Né? Então, eu acho, se o senhor me permite, eu acho que até a questão do consumidor, que agora, nesse momento de pandemia, em que essas relações todas ficaram muito complicadas, e o senhor deve ter visto o reflexo disso, por exemplo, no transporte aéreo internacional. Claro. Não, mas o transporte aéreo é absolutamente regulado pelo direito internacional.
Há todo um sistema de regulamentação nosso aí, que é de tratados internacionais relativos ao transporte doméstico e aéreo. São as diversas convenções nesse sentido, né? Então, inclusive com casos interessantes na Corte Internacional de Justiça. Então, normalmente, as áreas de atuação globais são cobertas por legislações internacionais ou por tratados internacionais que tendem a expandir. E, sobretudo, expandir com o novo governo norte-americano eleito. A tendência do regime anterior era exatamente a de um certo afastamento daquilo que nós chamamos de multilateralismo, né, internacional, e a vitória democrata insinua, assim dizendo, uma nova ordem internacional com maior alcance de uma governança global, ou seja, de um internacionalismo que garante maior atuação do direito internacional na esfera global. Isso é interessante porque às vezes nos parece que essa é uma discussão para a população em geral meramente acadêmica ou diplomática, né? Digamos assim. E não é, porque esses tratados e essas convenções, a exemplo da sua fala em direito ambiental, e eu vou pegar as duas áreas mais conhecidas e que têm um reflexo maior, para exemplificar, e direitos humanos, isso reflete diretamente na nossa vida, ou seja, na vida, no dia a dia da população. Porque isso influencia as normas internas, políticas públicas internas e, consequentemente, chega na vida do cidadão comum. O dólar, o petróleo. Exatamente. Temas banais, por exemplo, o Brasil via ser julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que gera um certo posicionamento na defensiva do Brasil. Você veja as discussões que hoje já começam a aparecer a respeito do posicionamento futuro do Brasil em matéria ambiental e das críticas que, eventualmente, a nova administração norte-americana já levanta sobre a política ambiental brasileira. Então, a política internacional hoje é um dos temas centrais na vida do cidadão, no dia a dia do cidadão, e que nós não acompanhamos com muita frequência, em virtude, talvez, da dimensão do nosso país. Não é? O Brasil é um país muito grande, com muitos problemas domésticos, mas certamente profundamente influenciado pela dinâmica das relações internacionais. Não, com certeza. Olha, nós estamos aqui conversando com o professor Leonardo Nemer e vamos falar de eleições americanas, né, professor? Claro, perfeitamente. Estamos aqui e o tema assim, é o momento, mas só para fechar aqui esse bloco, lembrando uma questão muito específica no direito brasileiro, quando se discute a redução da chamada maioridade penal, um dos elementos, um dos argumentos colocados nós temos uma cláusula pétrea na Constituição. O Brasil é signatário de tratados internacionais para não reduzir direitos. Então, com isso, há uma corrente que diz não se pode reduzir porque há direitos garantidos e assinados por tratados fora do Brasil. Então, há uma discussão aí que faz diferença na vida na vida do cidadão, claro, no dia a dia, assim, coisa rotineira. Claro. E parece que não, né? Não, em matéria de direitos humanos, o tema é profundamente relevante porque o próprio parágrafo 1, 2 e 3 da Constituição Federal, no seu artigo 5º, né, o parágrafo 1, 2 e 3 do artigo 5º, trata da recepção, assim dizendo, dos tratados em matéria de direitos humanos e o trata de uma maneira muito especial, muito diferenciado, dando a eles realmente uma atuação relevante. Isso vem a ser matéria tratada pelo Supremo. Hoje nós falamos de controle de convencionalidade dos direitos humanos, dos tratados em matéria de direitos humanos, de aplicação direta, né, do sistema monista de relação entre o direito internacional e o direito interno, sem falar em juridiquês, mas isso significa a possibilidade de aplicação direta ou não de um tratado em matéria de direitos humanos, questões relativas à hierarquia, né, quando não há harmonia entre a norma de direito internacional e uma norma mais protetiva internacional em matéria de direitos humanos. Então, todos esses são temas
muito caros ao direito constitucional, em fronteira com o direito internacional, e que, de algum modo, fazem com que a extensão de direitos humanos possa se dar no âmbito do direito dos tratados internacionais, a proteção e as garantias em matéria de direitos humanos, né? Doutor, voltando agora, vamos falar das eleições americanas. Na sua avaliação, assim, por que dessa vez entrou tanto na vida do brasileiro, polarizou, parecia final de campeonato de futebol do Brasil, né? Tinha a torcida do Trump e a torcida do Biden. Por que isso, na sua visão? Eu acho que, como nós estávamos falando talvez no bloco anterior, James, o mundo está menor. O mundo está mais pequeno. E, nesse sentido, o que ocorre nos Estados Unidos tem uma profunda influência no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de algum modo, o vínculo, né, político entre o presidente Bolsonaro, quer dizer, e o ex-presidente Trump transpôs para o Brasil essa dicotomia, essa polarização que nós vimos nos Estados Unidos. A vitória do Trump certamente traria certo conforto ao regime político atual brasileiro. Esse é o segundo ponto que eu acho da transposição da polarização para o Brasil. E um terceiro é que as matérias realmente, né, os objetivos, os temas centrais e a visão do ex-presidente Trump, de certo modo, condizem com a visão do presidente do nosso presidente, do presidente Trump ainda, né? Ele só vai sair em janeiro. Mas do presidente Trump condizem com o posicionamento político brasileiro. Então, há um eco na polarização norte-americana na política nacional, o que é profundamente natural, como há um eco também na nossa própria eleição municipal, né, recente, com a política federal. Quer dizer, a política ecoa, né? Não há mais elementos isolados, nem na estrutura doméstica, nem tampouco na estrutura internacional. Agora, o senhor está falando aí dessa influência, de tudo que acontece lá, tem reflexo. Aliás, tem reflexo no mundo inteiro, né? Claro, mas não é uma influência imediata. É claro que essa influência ela é natural e ela existe tradicionalmente. Mas no momento atual, ela é muito mais marcante em virtude do alinhamento. Isso que eu queria perguntar. Isso se dá pelas relações, digamos, diplomáticas ou uma questão mais pessoalizada do presidente brasileiro com o presidente Trump, presidente Bolsonaro? Não há como você distinguir os dois elementos. Sim. A relação pessoal entre um presidente e outro gera um aprofundamento da relação diplomática. São elementos de harmonia entre as duas visões de mundo, e isso tem efeito na direção da diplomacia. A diplomacia nacional, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer lugar, ela não é distante, né, da visão de mundo do chefe de Estado. Então é natural que a diplomacia nacional brasileira siga os posicionamentos do presidente pessoal, né? Bolsonaro, que se identificava, evidentemente, com o modo de governar, com o estilo e com as visões, né, do presidente Trump. Agora, eu quero explorar um pouquinho mais disso, mas antes eu queria fazer uma pergunta que é o que gera muita dúvida para o brasileiro. Nós temos um sistema eleitoral e de apuração relativamente tranquilo e, do ponto de vista da compreensão. Então, se pergunta para o brasileiro, todo mundo sabe, nós temos 2 turnos para as majoritárias, para municípios com mais de 200 mil, nós temos o legislativo, 2 turnos em geral para presidente, governador, se não tiver 50% mais um. Quer dizer, isso é claro, nós temos um sistema eletrônico de votação e apuração,
Por exemplo, tivemos eleições recentes para prefeito. É. Poucas horas depois já se sabia qual era o prefeito eleito de uma cidade como Belo Horizonte, que tem, acho que quase 1 milhão de habitantes, um pouco mais de 1 milhão de habitantes. O sistema americano sempre gera muito problema. A exemplo da eleição do George Bush há algum tempo atrás, como agora. Eu faço essa caminhadinha aí para perguntar para o senhor o seguinte: como que é composto esse sistema norte-americano de eleição? Do presidente, e inclusive de apuração, porque tem um sistema misto, o eleitor vota e tem um colégio eleitoral. Ou seja, como que é isso, professor? Olha, James, o Brasil, ele tem e nós brasileiros temos uma tendência a sermos profundamente críticos com o nosso país. Sim. E eu vivi muitos anos na Europa, fiz minha tese de doutorado em Paris, e morei lá 5 anos, depois morei nos próprios Estados Unidos, morei na Holanda também vários anos, nos Países Baixos. E você veja, normalmente os países europeus, e isso transfere também para os Estados Unidos, eles, em certos temas, eles são profundamente tradicionalistas, ou seja, certas regras foram criadas em um certo momento histórico para responder a uma necessidade histórica, e isso permaneceu com profundas dificuldades de mudança. E o Brasil é um país, na minha opinião, maravilhoso, extraordinário, porque apesar de todas as dificuldades que nós vivemos, o Brasil é um país que se adapta, o Brasil é um país que se moderniza, o Brasil é de certo modo, um país sem um apego histórico. Isso tem algo de negativo também, mas ele é sem um apego histórico que impede, assim dizendo, a modernização. E o nosso processo eleitoral é um exemplo fantástico da nossa capacidade de se adaptar. Portanto, ele é um sufrágio universal, com características muito simples. Nós temos um tribunal, um órgão que rege, ele é um órgão nacional, federal, que rege o processo eleitoral. Coisa que não existe, por exemplo, que não existe nos Estados Unidos. Os órgãos regionais que controlam o sistema de apuração dentro dos estados. Então, nesse sentido, o Brasil é um país que constituiu um sistema eleitoral muito aperfeiçoado e, mais do que isso, um sistema eleitoral tecnológico, moderno, o qual nós temos que realmente, você imagina, nós estamos criticando porque houve um atraso de 2 horas ou 3 horas, porque houve um ataque de hackers, eventualmente nacionais e internacionais, ao processo eleitoral brasileiro. É uma coisa... nosso nível de exigência é muito grande. Nos Estados Unidos, e aí eu venho à sua pergunta, os Estados Unidos, apesar de ser também um país extraordinário, moderno e tecnológico, ele tem uma resposta que me parece, em certos momentos, bastante importante e relevante, uma resposta a ideia de democracia, a ideia de república, assentada numa visão daquilo que nós chamamos os pais fundadores, né, dos Estados Unidos. E dentro dessa vocação do recurso aos pais fundadores, está uma estrutura na qual os Estados Unidos nasce, buscando privilegiar a estrutura federativa. Né? O Brasil é um pouco diferente. O Brasil uma das maiores lideranças históricas, um dos grandes personagens do Brasil, é certamente o nosso Barão do Rio Branco, que constrói um sistema de fronteiras na qual o Brasil é regimentado por uma estrutura federativa, mas sem conflitos internos regionais e tampouco sem conflitos externos. Os Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos parte daquilo que nós chamamos de destino manifesto, ou seja, de expansão manifesta e de conquista de novos territórios, a Califórnia, o Texas, o Novo México. Né? Ele compra Louisiana da França. Então, os Estados Unidos... Né? Pois é. Então, você tem as primeiras colônias na parte norte este dos Estados Unidos, mas que se expande. Né? E esta expansão se dá em inúmeras circunstâncias por meio de conflitos. Então, era necessário,
naquele momento histórico, pareceu aos pais fundadores criar um sistema federativo mais complexo, e na qual os estados têm uma vocação, uma autonomia muito maior do que o nosso sistema federativo brasileiro. E dentro desse processo de autonomia está o processo eleitoral, que é realmente regido não pelo sistema de sufrágio como o nosso, na qual cada um, o voto vale na perspectiva nacional, mas sim por meio de eleição de delegados dentro da estrutura do Estado, no qual cada Estado tem um número diferenciado de delegados. Professor, né? Porque esse modelo federativo americano, ele foi criado, né, dentro da ideia de existência de colégios eleitorais, na qual cada estado tem o seu próprio processo eleitoral e elege-se, portanto, um número determinado de delegados para representarem, assim dizendo, um número X, que é o número limite de 270 delegados, que garantiria, assim dizendo, a vitória de um candidato. Então, você tem uma eleição direta e que é um misto também de uma eleição indireta. Então, é essa relação, talvez, que cria uma dificuldade para o brasileiro que não lida com o colégio eleitoral desde 85 para cá. Exatamente. Mas também não era misto na época, não era, era só o colégio eleitoral. Se o eleitor vota e o delegado vota, como que nós podemos dizer num sistema democrático em que o voto do delegado tem mais peso do que o voto do eleitor? Não, o voto do delegado não tem mais peso, James. O Estado, vamos supor, o Sim. Estado, ele garante um certo número de delegados no colégio eleitoral. Por exemplo, pelo número de habitantes. Pelo número de habitantes. Então, a Pensilvânia, por exemplo, você tem ali 20 delegados. Então, o partido que tem mais votos na Pensilvânia leva aquele número de delegados. Ele leva a Pensilvânia. O que significa que ele leva aquele número de delegados. O candidato que obtiver 270 delegados, teoricamente, neste caso, ele seria o candidato eleito. Portanto, é uma eleição regionalizada, ela é distribuída regionalmente. Por exemplo, na eleição passada, entre o Donald Trump, né, e a Hillary Clinton, a Hillary obteve mais votos no contexto geral do que o Trump, mas ela perdeu em número de delegados, ou seja, ela perdeu em número de estados que propiciavam maiores delegados ao Partido Republicano. Nesse caso, das eleições atuais, não. O número de votos válidos foi para a maioria dos votos válidos foi para o mesmo candidato que obteve o maior número de delegados. No colégio. No colégio, exatamente. Agora, e essa não gera insegurança, por exemplo, se pode votar antes? Se pode votar... Isso no Brasil não faz o menor sentido, aliás, traz toda a insegurança do mundo, né? Porque... Pelo correio, votar antes, e apura depois, o vota depois... As eleições são variadas. Por exemplo, lá... Como que é isso? Lá nós não temos uma eleição obrigatória, como é no Brasil. Mas no Brasil você tem uma eleição eu acho que obrigatória. isso é importante dizer. Você tem uma eleição obrigatória, né? O voto é obrigatório, facultativo, não é? Em certas circunstâncias, maior de 70 anos, entre 16 e 18, mas constitucionalmente isso está dito. Mas nós tivemos aí mais de 20% de abstenção nas eleições atuais, devido, evidentemente, à pandemia, né, em grande parte. Mas é uma crescente atual no regime brasileiro em matéria de abstenção. No Brasil? No Brasil. Nos Estados Unidos, sempre se admitiu o voto pelo correio. Você vota pelo correio. Há um sistema eleitoral em que se vota pelo correio e esse sistema sempre foi reconhecido como válido, né? Acontece que nesse período de pandemia, houve um aumento muito crescente dos votos pelo correio. O que já teve no Brasil, né? Não me recordo. Do voto pelo correio, não teve. Não me recordo. Bom, desculpa. Né, no Brasil. Tá meio... Mas, então, isso gerou uma tensão. Né?
Mas, bom, eu acho que isso, de certo modo, está sendo superado a cada dia com as inúmeras derrotas que vão se acumulando no pleito republicano, né? E por que dessa demora da apuração? Porque é voto a voto. Ou seja, não é Voto no eletrônico, né? papel, é voto no papel, é voto a voto. E nesse caso, nos Estados Unidos, recentemente, como você mesmo disse no início do nosso papo, um momento muito dividido, uma grande tensão. Então, é voto a voto, com muita tensão, realmente. Contado ali cédula a cédula, como o Brasil conhece até pouco nos tempos tempo. passados. Tempos passados, depois de uns 20 anos. Isso nos deveria encher de orgulho, como nós, de certo modo, em certos domínios, podemos dar certas lições igualmente. É verdade. Agora, professor, e vitória do Biden? Que reflexos isso tem para o Brasil? Como que o senhor vê o cenário mundial, por exemplo, relação Estados Unidos com a China? Isso deve alterar e automaticamente altera a relação Europa, China, Ocidente, Oriente, mas sobretudo Brasil. Como é que fica a nossa relação, tanto com o governo americano como os Estados Unidos e até também com a China? Porque assim, isso tinha influência da relação do Brasil com a China, né? A eleição, ou o presidente Trump, como o senhor mesmo disse, esse alinhamento do governo brasileiro com o governo americano atual, né, que ele ainda não tomou posse, altera. Qual que é o cenário que o senhor vê nisso aí? Eu acho que ela altera aparentemente muito, mas sem alterar muito realmente. Ou seja, na reverberação política, aparente, altera muito. Porque o presidente brasileiro, ele não encontrará eco na sua visão de mundo junto aos Estados Unidos. Isso isola o presidente Bolsonaro. Isso que eu queria te perguntar. No cenário mundial, você acha que esse discurso brasileiro só reverberava com o governo Trump ou tem outros? Não, ele tem outros. Há outros, né? Representantes desse mesmo movimento. Não, Itália hoje não. Que também está com... Mas não é igual. Sim, né? não. Mas, mas a relação especial entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump criava um movimento, se eu posso dizer assim. Criava um movimento... Mas com visibilidade internacional, professor? Porque claro. se considera duas potências como Estados Unidos e China, potências econômicas, políticas e tal. O Brasil é muito pequeno nesses... Não, o Brasil nunca é muito pequeno em nada. O Brasil era a 9ª economia do mundo, hoje está a 12ª economia do mundo. O Brasil tem interesses globais. Já fomos sexta, né? Não, o Brasil não é pequeno em nada. Mas o que eu estou dizendo é que, politicamente, na visão transparente da política, altera muito. Porque, necessariamente, o Brasil tem que alterar o seu curso político ou terá danos. Sim. Por outro lado, há, na relação entre os dois países, algo que é menos dito, mas é uma política diplomática pragmática, que está encoberta por um discurso político inflamado. Então, a política pragmática, em matéria de exportação, em temas de interesses comuns, etc., ela permanece existente. Então, ele há simultaneamente uma mudança de perspectiva, de percepção da política externa, mas uma permanência, eu imagino, na estrutura diplomática, que não é representada pelo ministro das Relações Exteriores, que é representada pelo conjunto do Itamaraty. Sim. Agora, desculpa, mas uma curiosidade é o seguinte, por exemplo, longe de falar que o governo Biden é um governo mais à esquerda, porque assim, não há que se falar em governo à esquerda, em partido à esquerda, entre republicano e democrata. Não é o caso. Embora no Partido Democrata exista também um movimento mais à esquerda. Sim. Você tem o Sanders mais à esquerda, você tem uma ala do Partido Democrata que é bem mais à esquerda do que a ala central
na qual se equilibra o Biden. Né? Mas Isso é eu certo. pergunto, porque às vezes no imaginário da população brasileira é como se tivesse lá um governo de direita e um governo de esquerda. Longe disso. É um governo que é o governo que defende os interesses do país. Isso não vai tender para a esquerda ou para a direita. Para a direita, eu até entendo que os dois são de Mas direita, olha, mas o de que é o centro, mais para a interesse dos direita. Estados Unidos? É Mas relativo. só para eu concluir aqui o raciocínio e fazer a pergunta, porque é o seguinte, nisso não se imagina atrapalhar as relações comerciais, como o senhor mesmo disse. Isso não vai alterar muito o pragmatismo das relações diplomáticas. Sim e não. Né? Sim e não. Porque é claro que o presidente dos Estados Unidos governa e avalia os interesses dos Estados Unidos. Mas quais são os interesses dos Estados Unidos? Por exemplo, se a questão ambiental passa a ser um tema central na política de interesse dos Estados Unidos, Sim. há uma modificação necessária, um eco necessário na política brasileira. Se outros temas passam a ser de relevância para os Estados Unidos e que são contrários, assim dizendo, à vocação do governo atual, de certo modo, isso afeta o regime político brasileiro. Então, aquela harmonia que havia entre o discurso do presidente Bolsonaro e o discurso do presidente Trump, no que diz respeito à pandemia, no que diz respeito às questões ambientais, no que diz respeito à internacionalização. Por exemplo, o presidente Trump declara retirar-se da Organização Mundial da Saúde, o presidente Bolsonaro faz a mesma declaração, declarações como Sobre a China, sobre o vírus chinês, declarações desse gênero. Né? Embora a China seja o maior parceiro brasileiro comercial. Sim, maior que os Estados Unidos. Então, esse tipo de holofote, ou de reverberação política, isso vai esvaziar. Então, de certo modo, coloca o Bolsonaro numa situação um pouco mais complexa, porque ou ele se aliena da sua ala mais radical e ideológica e tenta se posicionar um pouco mais ao centro mais e desse modo garantir uma certa harmonia com a nova tendência do discurso global, ou ele vai ser mais alienado dentro de um movimento que o sustenta, mais de certo modo, se afastando, assim dizendo, da nova tendência global. Agora, então, tem efeito para o Brasil, sim. Não, isso que eu ia perguntar para o senhor. Nós estamos chegando já aqui ao finalzinho, assim, em poucas palavras, a pergunta vai na direção da sua fala. Que influência isso vai ter na política brasileira, da sua visão? Quer dizer, essa de fora para cá, por exemplo, para 2022. O senhor acha que isso vai impactar? Acho que impacta e muito. Eu acho que impacta e muito. Só que é um impacto silencioso. Né? E é um impacto pragmático. E depende um pouco de como o presidente Bolsonaro vai reagir. Mas é certo que o movimento que o elegeu, o discurso que ecoava, no qual ele foi eleito, e que gerou naquele momento preciso o sucesso do seu projeto, viu aí um forte bloqueio. E ou ele se adapta, ou gerando aí uma estrutura mais pragmática de atuação, inclusive nas relações internacionais, nas relações, sobretudo, meio ambiente, não é? Ou certamente algum tipo de um processo de desgaste maior internacional vai ocorrer. E eu acho que, se nós olharmos as eleições municipais, de algum modo já é uma mensagem nesse sentido. Não é? Você veja que há se nós analisarmos assim, num voo bem
raso, assim, há uma vitória de uma centro-direita conservadora, mas não necessariamente alinhada com a postura política do presidente atual. Então, eu acho que essa é a tendência global. Já é uma mensagem. É uma tendência global. Professor, tem tanta coisa para falar ainda. Iríamos aqui nessa aula por mais uns 2 ou 3 programas. Eu agradeço muito o convite. convite. Que chegou aqui. Me sinto muito honrado e agradeço aos telespectadores também. Prazer ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Jean. A gente conversava aqui, temos vários amigos comuns claro. Somos vida, colegas, na carreira, né? colegas e tal. Professor, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, e nós agradecemos aqui a participação, a presença de vocês conosco. Te aguardamos no nosso próximo Advogado.